Pronto, gente, foi rapidinho, ó. Já voltei. Vamos ver se o Emerson conseguiu reconectar. Deixa eu fechar aqui também. Gente, estão aí? Ah, voltou, né, gente? Tá. Beleza, deixa eu ver se o Emerson voltou. Ainda não. Isso, Pan, obrigada. Emerson entrou, vamos lá. Emerson? Voltei. Aê! Eu aproveitei e entrei de novo, agora a gente tem mais Não, uma não tem hora. problema. Tá Tá tudo todo bem mundo, aí? Tá todo mundo o pessoal vivo? tá entrando novamente. A gente tem mais uma horinha agora aí de novo, porque eu aproveitei o Ah, gancho e... Agora minha TV não tá voltando. Eu aproveitei e também saí e voltei de novo. Uhum. você ia ter que Então, desligar, né? Ó, tudo não tá certo. ouvindo a gente? Fim, Beth, Beth, é isso. O meu também é Beth. Eu lembro de você. Então, aquela fala, né? Será que alguém tá E vocês ligando? falavam disso, É a Beth. quando você falava disso, não era tão famoso. Depois ficou muito famoso Ficou. esse negócio aí, Acho cara. que fui eu O que meu também é deixei o Beth. famoso, viu? Pra falar a verdade. É, Você Andressa. é Andresa. Era o trote, né? Olha, a Pan tá sem som ainda, Pan? Acho que sim. É, Eu tô eu ouvindo. também tô te Eu tô ouvindo ouvindo de boa. perfeitamente. E aí, Emerson, continue. Tá ouvindo aí, gente? Então, aí nessa essa igreja, aí eu cheguei na comunidade Vida Nova e onde eu estou já há 18 anos, né? Ali eu aprendi sobre essa questão de adoração, de louvor, porque assim, olha, isso é interessante. Quando eu tocava assim, não fora da igreja, eu era muito focado porque eu queria, cara, ser um popstar, mano. Assim, eu me foquei nisso desde os. Eu queria, cara, fazer sucesso. Eu sempre quis, desde lá do punk rock, eu queria fazer sucesso, cara. Eu queria ser um popstar. Eu falava. A minha mãe me chamava de apelido na frente de mim. Eu falei, mãe, você não pode me chamar. A minha mãe, não sei se você estava assim, às vezes chegavam as meninas em casa, o pessoal, e minha mãe, pretinho, preto, arruma a cama. Eu falava, mãe, um popstar, mas você não pode falar assim na frente das pessoas. Eu falava, e aí então eu sempre quis, cara. E aí quando eu me converti, eu continuei tocando. Só que o desejo ainda de fazer sucesso, de ser, ainda estava dentro de mim. Então ainda eu passei dentro da igreja, eu gravei músicas, eu comecei a gravar um monte de CD, mesmo a Cris. A É, Beyoncé acho que nem era nascida ainda, né? Era uma criança.
E aí eu tinha isso ainda dentro de mim, né? E gravei assim, gravei músicas, enfim. Só quando eu entrei mesmo na comunidade Vida Nova e ali tinha uma visão sobre adoração, sobre o que é adoração, sobre ali eu aprendi mesmo estudos e congresso sobre para entender, né, o que é adorar o Senhor, o que é ter uma vida de adoração. E aí tudo começou a fazer muito sentido. E aí eu entrei para o Ministério de Louvor. É a primeira vez que essa palavra Foi o entra na minha Ministério do vida, Louvor. em 2004, quando eu entro na comunidade de Vida Nova, Ministério de Louvor, que até então as igrejas que eu ia não existia Ministério de Louvor, tinha os cantores, tinha o tecladista, mas isso, assim, essa questão do Ministério de Louvor, para mim, não Peraí. existia. E ali Então, mudou peraí. tudo, Então, assim, virou a daí, chave. daí você, já depois de todo esse processo, então daí você já é pastor. Antes de conhecer o ministério, ainda não? Primeiro o Ministério do Louvor. Não. Aí eu saí, eu mudei, eu vim para a comunidade Vida Nova, eu mudei de igreja e ali eu entrei na comunidade Vida Nova como um membro, né? Fiquei ali de boa e eu também queria ficar um pouco, falei para o pastor que eu queria ficar um pouco mais tranquilo tudo, mas quando eu cheguei e Deus foi conduzindo as coisas assim, porque isso foi muito de Deus, porque assim eu como sempre fui um cara muito aparecido antigamente, então eu iria chegar querendo, porque essa igreja agora que eu entro, que é a Comunidade Vida Nova, ela tem uma banda, ela tem um ministério de louvor, então eu nunca tinha ido na igreja que eu ia só tinha teclado, então eu cheguei numa banda que tinha, cara, tinha um baterista, tinha um baixista, tinha um guitarrista, tinha tecladistas, vocalistas. Pá, eu olho assim, pá, eu tô num outro lugar, né? Aí tô olhando a minha praia, cara, né? Isso a gente está falando de 2004. Né? A gente toca desde 1989, fazendo show, tudo. Só que eu não entrei para isso. Então, isso foi muito legal. Então, como eu entrei tranquilo, eu posso te dizer com certeza que foi um processo de Deus que me levou para o Ministério de Louvor, porque eu não quis entrar no Ministério de Louvor, eu não fui para lá por causa da banda. Só que aí, no decorrer do próprio 2004, o pastor e a pastora foram se achegando a gente, né? A gente foi criando um laço, né? Ali de amizade e também de ensinamento. E aí foi então, aí o pastor descobriu, enfim, a gente né, nesse relacionamento que eu tinha já um know-how musical, já tinha uma Uhum. história musical aí de muito mais de 10 anos. E aí eu fui convidado pelo pastor para fazer parte do Ministério de Louvor e eu já estava muito mais tranquilo em relação a isso, assim. E aí eu fui fazer parte do Ministério de Louvor, eu e a Edna. E aí no Ministério as coisas foram acontecendo, aí a gente se tornou líderes, né, do Ministério de Louvor, Uhum. na área musical, né? Tem a pastora, ela era a responsável geral pelo Ministério, e na área musical eu e a Edna responsáveis pela O Ministério área de... musical. Inclusive, eu Por conheci a causa de Edna quê? por causa da música. Lá da música, Ah, na outra igreja que a gente ia, não tinha ministério de louvor, mas teve uma determinada época que eles fizeram um festival para os jovens de bandas. E aí o pessoal lá da igreja, a música sempre me perseguiu. Eu sempre tinha horas que eu fugia da música, eu falava, eu não quero mais saber de música. E aí a música, porque não é uma coisa que eu escolhi, né? A é. música escolheu, é um dom de Deus, né? Então, eu estava lá tranquilo, eu nem queria banda, aí eles falaram, olha, tem a banda aqui dos jovens, você é músico, você não quer tomar conta da banda? E aí, até a irmã da Edna é a Beth, ela estava falando que a Edna estava. E aí, você vê como que são as coisas de Deus, né? Eu nem queria, mas foi por causa da banda que eu conhecia minha esposa, né? Que é a Você mulher vê? da minha vida para sempre. E aí, eu estava responsável por essa banda, e aí chegou um pastor e falou: lá na minha igreja tem uma moça que canta e tal, não sei o quê. Eu vou mandar ela aqui para fazer parte do ministério, para fazer uma audição e tal. Eu falei: manda aí. Eu nem sabia o que era, né? Enfim, aí quando chegou, era a Edna. Na verdade, era uma outra moça, a outra moça não foi, a Edna foi lá, eu não sei se ela foi comigo, enfim, apareceu É. lá. Era outra moça, a outra moça não foi, o pastor mandou ela, aí a gente casou.
Essa aí. A Através história. da música. Mas aí a gente volta. Olha quanta coisa a música, É, né, exatamente, trouxe. através da música. Sim, na minha vida. E aí a gente volta e a gente se torna, em 2004, acho que já no finalzinho, responsáveis pelo Ministério de Louvor aqui na comunidade de Vida Nova. E aí a gente traça toda uma trajetória, que é muito legal. Às vezes a pessoa, ó, Camila lá do Inocop, Legal. cara, ai, Camila. Lá, ela é do Peru, se eu não me engano, lá de baixo. Né? Tem uma família linda, eu acompanho ela também no Insta. Beijão. Então, eu acredito nos processos, assim como a minha conversão foi um processo, a minha caminhada foi um processo também. Comigo as coisas nunca foram rápidas, assim, tá? Pode ser que tenha com as outras pessoas, e eu não julgo nada. Só sei que cada um tem um caminhar. Mas o meu sempre foi processo. Então, fiquei ali no Ministério de Louvor, aprendendo, desaprendendo Ah, muita isso que eu ia coisa, perguntar. né? O Entendendo o Ministério que, do que era. Louvor, ele só toca músicas cover, hinos, que fala, né? Cover. Então, isso é aquela coisa que me acompanha, né? Assim, quando eu entrei, na nossa igreja só tocava De as outros. músicas, né, cover, né? Só tocava de outros cantores, né? E é até uma coisa muito interessante, né? Se tiver, ou se alguém de Ministério de Louvor assistindo, ou que for assistir, eu entrei com a cabeça quando eu tocava lá fora. Então, a gente, para tocar lá fora, você quer tocar igualzinho, né? E eu trouxe isso, e às vezes isso é bom e às vezes não é, porque você acaba se prendendo muito. Eu trouxe isso e demorou um tempo para eu entender que não precisava ficar. Eu queria que, eu via o CD, o DVD lá do Ministro do Louvor, Diante do Trono, David Keelan, Fernandinho, e aí, cara, não tem que ficar igual, cara. E aí, só que se você entra nessa pira nisso aí, e aí, de repente, o seu ministério, as pessoas ainda não conseguem, você acaba deixando de, perdendo a bênção, ou perdendo de ministrar algo que Deus colocou, porque você está muito preso a isso. Então, eu entrei com essa cabeça. Demorou um tempão, cara, para eu entender que não precisava ficar igualzinho o CD. Porque quando eu fazia lá fora, não, tinha que ser Aham. igualzinho, tem que ser igualzinho. E aí, passado o tempo, 2005, Deus começou a me trazer canções, assim. E aí a gente começou a cantar as Poxa, nossas canções. Então, sim, 2005, aí a gente passou assim, a gente tem muita música nossa, né? E agora, é muito legal isso, falar nisso, que agora eu fiquei um tempão sem compor, né? Uma série de fatores, e agora nesse ano, no começo desse ano, Deus começou a trazer canções de novo, e a gente começou a cantar as nossas canções de novo. Mas naquele período, a gente, 2005, 2006, 2007, Deus nos deu muitas canções, mas a de gente outros sempre cantores. tocava de outros cantores também, mas a gente tocava as nossas também. E sempre buscando aprender, né, sobre essa questão de adoração, de que adoração é muito mais do que música, né? Esse é o X. Quando eu descobri, cara, que adoração não é música, isso mudou Uhum. tudo, isso vira uma chave. A adoração, ela é muito mais, ela não é música. A música, ela é um canal, que ela pode ser um Uhum. canal de adoração, né? Mas adoração é tudo aquilo que você faz com o objetivo de adorar o Senhor, de Uhum. agradar o coração dele. Tudo que você faz com o coração voltado a agradar ao Adoração. Senhor é adoração, Inclusive música. inclusive Então música, vamos aproveitar esse, né? Então você esse gancho. Vamos aproveitar esse gancho, já tá. que a gente entrou. Que, inclusive, pessoal, um dos motivos que eu convidei o Emerson, em especial, para fazer essa live comigo, primeiramente, eu gostaria que ele me ajudasse nessa parte, com o entendimento que ele tem, porque o que, que acontece aqui, pelo menos aqui em Araras? Vamos lá. Alguns alunos estão aprendendo para tocar nas igrejas, né? Tomar conta Uhum. aí dessa parte. Dentro das igrejas, existem pessoas
não quero generalizar, não são todas, mas existem pessoas que não estão nem um pouco preparadas para ter uma banda, né? Por que eu falo isso? Porque tudo que eu falo é baseado nas reclamações dos meus próprios aluninhos. Então, assim, ó, ora é uma falta de investimento em equipamento, né? Então aí fica aquela coisa horrorosa, aquele som horrível dentro da igreja. Ora, falta de ensaios. Eu acho que o Emerson caiu, gente. Será que ele caiu? Vamos esperar. Eu vou continuar falando que o Emerson, ele sabe bem sobre o que eu tô falando. Então, assim, ó, ora eles não ensaiam, assim, um comprometimento, uma responsabilidade que eu acho que é necessário ter com essa parte musical. Eu não falo como cristã, eu falo mais como musicista, que existe uma falta de comprometimento. E aí, deixa eu ver se ele voltou. Ainda não, gente. E aí, o que acontece? Os meus aluninhos, eles reclamam no sentido assim, ó, por que eu acerto tocar dentro da sala de aula, eu acerto e chega lá na hora da igreja, na hora do culto, eu toco tudo errado, né? A reclamação deles geralmente são essas. Entrou, gente, peraí. Emerson, eu acho que dessa vez você vai ter que me chamar. Você que, para eu aceitar, não estou conseguindo te chamar. Me chama você. Será que você consegue? Porque assim, ó, todos os convidar aparece um azulzinho assim mais clarinho e o seu tá um azul como se eu já tivesse te convidado, sabe? Caiu de novo? Será a conexão dele, Tatiane? Tá, vamos aguardar, gente, mais um pouquinho. Gente, quem tá aí, deixa eu falar. Walter, é referência para minha vida. A Walter ainda tá aí, gente? Jaqueline, Sheilinha, a Camila, a Edna, quem mais, pessoal? A Beth, Júlia. Gente, eu sou mal aqui, eu não enxergo muito bem, né? Línia, né? Oliveira, a Vera. Acho que eu falei quase todo mundo. Ah, tá linda? Então, gente, é a única coisa que eu posso dizer, assim, em mim, assim, que é falsa. É falsa. Eu como unha ainda, assim, Cris. É só pra fazer live pra ficar bonitinha, entendeu? Porque daqui a pouco eu roo até a postiça. E aí, gente, cadê o Emerson? Ah, agora sim, agora eu vou conseguir. Opa! Mudei de celular aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Tá, joia. Olha só, eu meio que já adiantei o papo que é aquele que eu tive pelo motivo do convite. Ah, você ouviu? Eu ouvi o que você falou, porque eu estava no notebook. Só que no notebook você não consegue me convidar. Eu vi você tentando me convidar, mas eu não sei o que acontece no notebook e não dá. Entendi. Eu acredito assim. Nós temos aqui, por exemplo, para fazer parte do Ministério de Louvor aqui da nossa comunidade. E esse processo ele começa
pela audição. Então, tem uma audição. Então, para você fazer Pessoal, parte do ministério... acompanhe isso que ele está falando. Por amor a Jesus Cristo. Olha só o procedimento da comunidade Vida Nova para selecionar os músicos. Olha só, é engraçado você falar. Mas é assim, mas tudo também, Ivan, tem a ver com a visão, porque assim, é a liderança, né, Ivan? Tudo começa com o que a liderança, porque tudo é de cima para baixo. E tudo que eu faço na comunidade Vida Nova, eu respeito, né, existe uma liderança sobre a minha vida, o pastor. Então, a comunidade Vida Nova tem essa postura, né? Então, por exemplo, você quer fazer parte do Ministério de Louvor? Você chegou aqui na comunidade? Legal. Então, nós temos as reuniões em casas, né? Os cultos familiares, que a gente chama de células. Então, você tem que fazer parte de uma célula, né? Para a gente te conhecer. Cara, porque não é só tocar, cara. Tocar é a última coisa. Porque Deus não nos chamou, Deus nos chamou para relacionamentos com Ele e com as pessoas. Né? Então, mais importante do que tocar é a gente tocar as vidas das pessoas. Eu saber quem é você, quem é a sua família, a gente andar junto, a gente chorar junto. Então, isso tudo a gente aprende na igreja e na célula, né? Nesses encontros. Beleza, você faz parte de uma célula? Legal. Você quer fazer parte do Ministério do Louvor? Beleza. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma audição. Aí a gente marca lá um dia... e todas as pessoas que têm desejo, tal, que já fazem parte de uma célula, que são membros da igreja, né, vão fazer a audição. Aí chega lá, a pessoa dá o nome, olha, eu quero tocar violão. Legal, você quer tocar violão? Ah, eu quero tocar bateria. Legal, quero tocar bateria, quero cantar. Tá, beleza. Então vamos lá. Chega no dia, aí a gente faz, lógico que a gente faz ali um levantamento, né? Você toca há quanto tempo? E já na conversa você já sabe o que vai dar. Que a gente na conversa já sabe. Você sabe como que é? Na conversa você já sabe para onde é que vai. Né? Não, eu toco assim e tal. Então, e ali na conversa, né? Tal. Então vamos lá. Então vamos lá. Você gosta de tocar qual música? Você toca alguma música que a gente já toca aqui na igreja? Toca, então vamos lá. E ali na audição a gente já vai ter uma noção. Porque o que acontece? Você quer entrar no ministério de música. Então, você precisa saber música. Você precisa saber um instrumento. Não tem como. Nós não somos, infelizmente, infelizmente nós não somos ainda uma escola. Assim, nós não temos uma escola de música. Gostaríamos muito de treinar as pessoas, de capacitar as pessoas, né? Mas infelizmente a gente ainda não tem. Né? Já tivemos experiências disso. Tem muitas pessoas que são do Ministério de Louvor, que aprenderam com a gente. Antigamente, a gente dava aula para os jovens, tudo, mas hoje em dia a gente não consegue. Então, nós temos um ritmo, não dá para parar para ensinar as pessoas hoje. Sim. Infelizmente. Né? Então, a nossa realidade é essa. A pessoa, para entrar no ministério, ela tem que saber tocar. Se não sabe, a gente conversa com todo amor, fala, olha, agora não tem condições de você estar tocando com a gente, mas faz uma aula, entra e a gente traz a pessoa para perto. Olha, fica com a gente aqui, né, mas para tocar não dá. Porque a gente está preservando a pessoa e o ministério. Porque como é que eu vou colocar uma pessoa que não sabe tocar para tocar? Isso é muito... Até para ela mesmo. Isso é muito importante. Precisa falar, até né? para ela mesmo. Precisa falar. Exatamente. Que a pessoa não está pronta. Isso, e eu tenho visto muita gente já falando isso, né? Infelizmente, no Brasil, falar a verdade às vezes soa como grosseiro ou como uma ofensa. Né? E eu vi uma grande líder de louvor aqui falando, e eu vi acho que o Brunão Morada falando também, que, cara, lá nos Estados Unidos é o seguinte, acabou o culto, a gente está falando de culto. Eles têm uma reunião lá para dar um feedback. Né? E ali no culto mesmo, com toda a graça, com todo o amor, eles falam, olha, hoje você tem que melhorar aqui, hein? Ó, errou muito aqui, olha, vamos aperfeiçoar isso aqui, olha, não ficou legal. E todo mundo entende como um estímulo para melhorar. Mas aqui no Brasil, se você fizer isso, a pessoa leva como uma ofensa pessoal. Não deve, não deve. Ai, meu Deus, estão falando... É assim mesmo. E, inclusive, essa nossa visão
que é algo de ter mais cuidado, já foi alvo de muita crítica também. Porque às vezes a pessoa, né, existem outras igrejas que as pessoas têm assim, oportunidade, e eu não critico, mas só falo da nossa realidade. Com a gente não acontece isso, assim, da pessoa chegar pela primeira vez e pedir ir lá tocar. Não é assim. Tem um Mas processo. você acha que essas pessoas que têm uma resistência de ouvir, que precisa melhorar, se ela tem essa certa resistência, então também ela está no lugar errado, né? Porque o músico de verdade, ele está aberto pro que é certo, pro que é novo, né? A fazer legal. A pessoa que tem resistência a isso, será que ela está no lugar certo, né? Você pensa assim? Tudo começa assim. Por isso que a gente tem um processo. Até a pessoa chegar a ser membro do Ministério de Louvor, ela passou por algumas etapas. Porque você tem que entender o seguinte, e tudo que a gente fala aqui, você já teve banda, você tem banda, eu já tive banda lá fora, isso serve lá fora também, que é o seguinte, é você saber por que você faz o que você faz, por que você quer participar do Ministério de Louvor. Eu quero porque, cara, eu gosto de música, eu acredito que esse é o meu chamado, eu quero servir a igreja. Então, tem um tripé aí, que é assim, por que você faz o que você faz? Para quem que você faz o que você faz? Eu faço para Deus. É o Ministério de Louvor, eu estou lá adorando, né, e para servir a igreja e para ajudar a igreja a se conectar com Deus naquele período. E como Uhum, você faz? Com excelência, da melhor forma possível. Esse tripé. uhum. Você tem a sua banda, por que você faz? Porque você gosta. Né? Para quem que você faz? No seu caso, né, no caso, eu faço para o público. E como é que você faz? Eu faço da melhor forma possível, eu ensaio. Eu não posso Uhum, chegar lá em cima e apresentar qualquer coisa. E isso sim, não só na igreja, isso na igreja mais ainda, né? Porque na sim, igreja. muito mais. Foi o que eu É, mas. comentei com você. Oi? Né? Foi o que eu comentei com você. O meu público são públicos que. Tá me ouvindo? Tô tranquilo, pode falar. O meu público é um público que não está prestando atenção, muitas vezes está lá fora, muitas vezes está bebendo ali um álcool, né? Então, assim, esse é o público que eu toco e o público que eu me comprometi a entregar um trabalho legal. Agora, dirá quem toca na igreja, que não é esse público que eu estou me referindo, porque você está tocando além de Deus, né? Você está tocando para pessoas que estão ali dependendo daquele hino em comunhão. Então, assim, você não está tocando para qualquer pessoa, né? E por que é que determinadas, gente, eu quero falar deixar bem claro que não são todas as igrejas, mas eu falo com muita propriedade que eu já fui e já vi um culto de horror, Emerson. Era um horror. Aquelas pessoas que estavam sentadas, eu não sei se elas saíram pior do que entrou com uma banda É. daquela. Pelo menos assim, ó, os meus aluninhos que estão aqui comigo, eles não vão representar. Quanto mais para Deus, né? Quanto mais para Deus. Mas prossiga, e aí? Então, eu acredito que é assim também, Ivan. É, cara, você precisa ter uma liderança forte e que compreenda isso. Assim, cara, você é um ministério de louvor e adoração, tá? A gente entende que a adoração não é só música, ponto. Não é só música. Então, é uma vida de adoração. Então, tudo é um relacionamento com Deus. E eu quero, cara, eu quero adorar o Senhor, eu quero cantar uma canção que por mais que, assim, os anjos, eles estão adorando o Senhor agora, nesse instante. Eles ficam lá 24 horas. Com certeza, o que os anjos fazem é muito mais perfeito do que a gente. Mas sabe o que nós somos? Nós somos filhos. E os anjos não são. E para quem é Uhum. pai, né, para quem é mãe, sabe aquele
cortando um pouquinho. Mas Aquele desenho, mas se for aquele desenho que é feito do fundo do coração, tá travando? tá. Agora Tá me parou, ouvindo? parece. Parou. Parou? Ele tá querendo cair. Tá querendo. Agora não sou eu, não. Agora eu tô com um celular novinho que eu peguei da minha irmã aqui. Deixa eu ver se sou eu. O meu sinalzinho Viu? tá cheinho. Vamos, Deixa eu ver aqui meu sinalzinho. vamos seguir. Tá cheinho aqui também. Então, bora. Vamos lá, vai dar tudo certo. Então, eu acredito que tudo vai dessa convicção da liderança, né? E de saber, cara, que tudo que você faz é para adorar ao Senhor. E para Deus tem que ser melhor, cara. Assim, eu sempre tive esse comprometimento. Eu sempre fui muito, e na verdade, assim, muito chato, cara, no ministério de louvor. Às vezes até já errei por mais, assim, já pequei por excesso do que por omissão, de querer uma coisa que saia certa, né? Então eu sempre já fui meio carrasco, assim, de, gente, não, cara, tem que ensaiar, tem que fazer de novo, não, tem que fazer de novo, não, fulano, isso tá errado, sabe? Porque é pra Deus, cara. Porque, sabe por quê? Porque eu não aceitava, aí que tá, igual você, eu não aceitava chegar num bar e tocar uma música de qualquer jeito. Se eu ia tocar o Ramones, tinha que ser igualzinho o Ramones, cara. Por que eu vou chegar aqui agora para Deus e eu vou fazer? Não agora para Deus, tem que ser mais, cara. Tem que ser muito mais. Então, precisa ver. Mas muito disso, Van, também tem uma questão de geração. Né? A gente vive uma geração diferente também. Né? Uma geração que tem muita facilidade que a gente não tinha, tem muitos estímulos. Então, os meninos tem ali, tem o YouTube com música, mas também tem videogame, mas também tem Netflix, também tem, e eles não conseguem se concentrar numa coisa só, e aí precisa de uma liderança. A gente A está vivendo liderança uma também que vai geração, fazer diferença. uma geração com uma problemática da ansiosidade, né? As crianças, Sim. elas estão ansiosas, elas estão cheias de informações, né? E aí eles também acabam refletindo que a gente tem que entender que não... que eu falo para os meus alunos, né? Eu falo para os meus alunos sobre essa problemática exatamente desse mundo agora que estamos vivendo, né? É pandemia, imagina, as crianças, elas estão, né, cheia, com a cabecinha muito cheia, né? Sim, e os pais, sim. e os pais, consequentemente, por problema financeiro, por isso e aquilo, também acabam refletindo outro tipo de ansiosidade na criança e tal. E aí eu costumo falar para as crianças, eu falo assim, gente, tá tudo bem. Uma música, quando eu ia aprender uma música lá atrás, e a Andresa não deixa eu mentir, a gente ficava o dia inteiro sentada na calçada tocando Pretend Me Dead, até conseguir, mas era o dia inteiro tocando só essa música, e não tinha problema nenhum. Uma música, cara. Uma música. O nosso repertório tinha 5 músicas, e a gente passava o dia inteiro tocando 5 músicas e não tinha problema nenhum. Hoje, se eu colocar... vamos ensaiar para apresentação. Se eu colocar 3 vezes a música seguida para a criança, ele já faz uma carinha assim de novo. Sabe? É uma ansiosidade, sim, de novo, e tá tudo bem, é de novo, sim, né? Acontece isso aí, eu sinto isso nos meus alunos. Acontece com os músicos aí sobre não, e de novo não, ou tá bom. Cara, quer ver uma coisa que é dessa geração? Mas a gente tem que ajudar, né? Eu já passei por muito de criticar essa geração, mas a gente precisa ajudar eles. Se eu só criticar, eu não consigo, né, chegar. A gente tem que ajudar eles. E aí a gente tem procurado algumas ferramentas para ajudar. Mas quer ver que uma característica dessa geração, como eles têm muita informação, ele vê um vídeo e ele acha que já sabe. Você vai falar pro cara que, a guitarra é isso aqui. Ele, não, eu já vi. Mas calma, não, ele já viu, já sabe. Não, então faz aí. Aí não faz errado. Não, mas não é assim. Não, mas eu já. Não, calma. Não, vê de novo. Ouve de novo.
Não, eu já vi uma vez. Não, cara, ouve de novo, não é assim. Né? Mas eles, eu já vi, eu já sei. É, E é complicado isso. E o Salmo 33, 2, 3 diz assim: Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com um saltério de 10 cordas, que é um instrumento que existia lá, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Então a Bíblia diz: tocai bem e com júbilo. Né? A Bíblia fala sobre Davi, que era um músico excelente, né? Depois se tornou o rei Davi. E o que precisa é assim, se a pessoa que está assistindo aqui, ela tem se ele é um líder do Ministério de Louvor, o que pode fazer, assim, uma dica que eu dou é procura se especializar, procura melhorar, procura cursos. Tudo que tinha em relação ao louvor, eu aprendi, eu não sabia nada de louvor, assim, eu não sabia nada de Ministério de Louvor, nunca tinha ouvido essa palavra. Mas quando eu entrei e me foi confiado isso, né, a gente sempre foi muito responsável com o que a gente faz. Então, quando me foi confiado isso, Deus me confiou, falei, cara, eu vou fazer isso da melhor forma que for. E aí eu procurei cursos. Aí a gente foi para Lagoinha, lá tinha um treinamento de ministros de louvor, que a escola adorando, acho que a gente ficou 12 dias, cara. Eu, a Edna, a minha filha tinha acho que 3 anos, a gente ainda levou uma sobrinha nossa para cuidar da nossa filha. Cara, só tinha os jovens, tudo solteiro lá, e eu e a Edna lá, assim, cara, a gente queria aquilo muito, a gente queria crescer no Ministério de Louvor, saber o que era aquilo. Então a gente foi para treinamento de louvor, a gente ia para congresso de louvor, e porque é a liderança forte que vai fazer a diferença, não vai ser de baixo para cima, vai é ser de, com a liderança que entende, né? Tem uma palavra que está um pouco na moda, assim, que eu amo muito, mas tem uma palavra que eu amo muito, que é intencional. Cara, nada vai acontecer por acaso. Se você está assistindo aqui, você tem algum problema no seu ministério de louvor, você é pastor ou você é músico, e você gostaria que seu ministério fosse, né, tivesse um salto, não vai acontecer por acaso. Você não vai acordar amanhã, puxa, todo mundo está tudo. Não. Você precisa ser intencional. Isso em tudo na vida, em tudo. Na sua sim. vida espiritual, se você quer ter uma vida de oração, você não vai acordar de manhã, ai que vontade de orar. Não, você tem que ir sem vontade. Você fala assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou plantar, e aí lá na frente eu vou colher. Então, você tem que ser intencional, você tem que se preparar para aquilo que você está fazendo. Então, se você é guitarrista, né, cara, você tem que ouvir música, cara, você tem que estudar. Gente, no YouTube tem tudo, Van. Eu fico olhando assim, e às vezes o meu site da internet é o YouTube, eu não vejo mais nada assim. Quando você entra no meu computador assim, É às vezes o YouTube. pessoal vai pegar assim, eles ficam loucos. Tem 200, um monte de aba do YouTube, assim, tudo aberto, assim, porque um vídeo abre outro vídeo, e eu nem consigo Aham. ver tudo, que eu tenho, eu tô vendo, porque eu sou meio obcecado, então, às vezes eu vejo um vídeo de bateria para mostrar para os moleques da bateria, aí aquele vídeo de bateria me leva um cara tocando baixo, aí eu já separo aqui, ó, esse aqui eu vou levar pro cara do baixo, aí esse aqui É, tem teclado, quando eu vejo tem um mundo, mas, por exemplo, se o cara é só guitarrista, ele tem tudo ali. Eu lembro que a gente ia, olha só como era a nossa vida. O nosso maior passeio, assim, era ir dois passeios, né? Era na Galeria do Rock, para ficar lambendo vitrine lá, de que a gente não tinha dinheiro para comprar disco. Às vezes ia comprar um disquinho, né? Eu sou do tempo da fita cassete. Às vezes a gente ia comprar fita, porque tinha disco importado. Aí os caras pegavam o disco importado e gravavam a fita. Aí a gente ia lá e comprava é, umas fitinhas cassete. Mas o legal era ver as capas do disco lá na Galeria do Rock. E outra coisa que a gente ia é na Teodoro Sampaio, lamber vitrine, porque a gente é também, na aquele. Teodoro não tinha dinheiro para nada mesmo assim. Aí a Nossa, gente ficava lá na Teodoro, e aí passava nas lojas, e via aqueles instrumentos. E aí o que a gente fazia? Cara, a gente queria aprender uma música, e aí tinha lá a tablatura, e a gente não tinha dinheiro para comprar o songbook. A gente tirava o Xerox, o cara pagava a Xerox da folha. Cara, a gente tirava a Xerox de uma aham. folha. Eu lembro que o Rodrigo, uma vez tirou uma Xerox da música do Guns N' Roses, ali, November Rain, só o solo, cara. E aquilo era ouro, Van. A gente veio no ônibus assim, Ouro, ouro. cara, ouro puro. Aí chegou em casa, o Mundial, Rodrigo, mundial. o Mendonça, o Mendonça chegou em casa e falou: aqui, cara, vou tirar o som de November Rain. E ficou igualzinho. Mas
isso, a gente não tinha, hoje eles têm tudo, cara. Hoje você quer, coloca lá, solo November Rain, tem 200 caras tocando ali, igualzinho, né? Sim. Você fica assim, o cara mostra onde pôr o dedo, o que fazer, mas aí, o que que falta? É aquela motivação interior, é a vontade. Se você não tiver vontade, né, hoje tem tudo, mas é isso que a gente tem que ajudar essa molecada a resgatar essa vontade, essa paixão. Não tem mais banda, eu não estou falando só de igreja, não. Olha olha no mercado Ô, nacional, gente, olha na música. para mim ele Travou? tá cortando. Tá cortando Agora aí? sim. Gente, responde para mim se sou eu ou ele que às vezes dá É, uma rodadinha aqui. Se for eu responde conecto e aí. desconecto de novo aqui a internet. Quem está assistindo, por favor, fala para mim se é Vamos eu ver. ou o Emerson, que às vezes dá Responde aí, uma galera. Eu tô te ouvindo bem, Ivan. rodadinha. Eu Eu também, tô te ouvindo bem, Ivan. agora sim. Bom, Tá ouvindo seguimos. bem? Eu tô. Um Mas. pouquinho antes de eu Ai, interromper que oi, pode tava falar. gravando. Ih, agora travou, Para hein? mim ele tá normal. É ele. Ah, é você, Emerson. Ah, meu Deus, sou eu. Aí a pastora Vera falou que sou eu. É você. Mas a minha internet é Bom, muito legal, cara. ah lá, tá vendo? Tá cortando. Então É tudo culpa minha. tá saindo picotada a sua Eu acho que eu voz vou um procurar um pouco. outro Mas lugar lá embaixo. às vezes não. Hã? Acho que eu vou procurar um outro lugar lá embaixo, a conexão. O roteador seu tá pertinho? O seu roteador tá pertinho? Ou tá Não, eu muito tô meio longe? longe. Tá travando? E agora, tá travando ainda? Não, eu ouço, às vezes falha, mas dá pra gente seguir, eu acho. Vê aí, você fala, Van. Tô bem, tá tudo bem agora. Tá Agora travando ficou parecendo não? até mais. Tá normal? Agora tá. Você tem que Tá normal? continuar falando, que Ah, é, eu eu te tô dou um parado, eu tô toque se pensando que... ficar. Então tá normal. Assim, ó, tá normal? Eu fiquei parado, tá normal. Então você tá me ouvindo bem, né? Então, olha só, Van. Tem uma coisa que é desse tempo que a gente vive. Porque se você for ver até no mercado secular aí, não tem bandas, cara. Às vezes eu falo, não sei com quem eu falo assim, a molecada, sabe aquilo que a gente tinha na nossa época, do moleque de sonhar em ser um guitarrista, sonhar em ter uma banda, sabe? Aquilo, não tem mais nem isso. Os meninos Não, não não têm tem. vontade de ter uma banda, sabe aquele sonho sei lá se é de uma outra geração. Não tem mais nem banda Uhum. assim para os moleques se inspirarem, não tem mais isso, né? É uma judiação. E aí isso reflete também, isso reflete, né, no dia, na igreja também. Né? A molecada, Uhum. muito da molecada não quer tocar, ou não quer participar, né? Mas a gente tem que ajudar, né? E aí o que eu falo é isso, cara, tem que se preparar, né? Saber, tá travando ou não? Tá tudo bem? Mais ou Tá menos. tudo bem? Ih, acho que tá travando, hein, Ivan? É, mais ou menos. Ivan? Oi? Tá me ouvindo? Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Eu tô te ouvindo. Não, então acho que só eu que tô travando mesmo, né? É, Porque eu te ouço muito bem. Tá travando ainda? Vê aí. não, Deixa eu ver aqui. voltou. Voltou? Voltou. Vamos Voltou. ver aqui. Então, ó, Agora vou passar parece que aqui até rapidinho. tá estabilizado agora, ó. Tá estabilizado? Aham. Deixa eu ligar a luz aqui. Ai, meu Deus, eu vou fazer. A Eu vou ligar internet aqui. é fogo. Você faz toda uma preparação onde você vai colocar o celular, né? Daí, Não, cara, preparei tudo. luz, Preparei luz luz. lá, É, tudo. é Tá assim. aqui. Bom, agora Tá, não aí. tá oscilando, pelo menos. Não tá, não? Não, Muito bem. Só tá meio escuro, né, por causa da luz. pouquinho, mas tudo bem.
Tá Você que bom. manda. Então manda brasa. Van, você tem algumas. Deixa eu só. Aqui, eu vou Ah, ligar aí a tá luz aqui. ótimo. Aí, se já tá Pronto. sem luz, ah, agora é perfeito. Ficou bom. Pronto. Aqui. Tá meio escuro, mas acho que vai dar, né, Van? Dá sim. Dá pra gente seguir. Estamos quase acabando. Vou deixar você jantar. Tá com fome? Não, eu tô com sede, fome não. Ô, Mas Ever, eu acredito que. Oi, pode falar, Van. não, pode concluir. Pode concluir. Não, o que eu ia falar é isso mesmo, da galera se preparar, né? E de saber, né? Que tudo é para a glória de Deus, cara. Então, se você vai tocar, já partindo do princípio que a gente sabe que a adoração não é só música, Uhum, né? De que a música é um canal de adoração, uhum, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, o uhum, nosso propósito, como seres humanos, o Deus nos criou para a glória dele, para glorificar ele, para, sabe, para exaltar, que a nossa vida seja para glorificar a Deus, né? uhum, Então, isso é adoração, né? E em tudo, não só em música. Quando eu trato bem as pessoas, né? Quando eu quero bem as pessoas, quando, sabe, em tudo isso glorifica a Deus. Ele, o apóstolo mesmo fala assim que as pessoas vejam as suas boas obras e deem glória a Deus. Então, quando eu, sabe, eu tenho atitudes que alegram o coração de Deus, eu estou glorificando Ele. E aí isso se reflete na música também. Se eu estou lá uhum, na igreja, né, poxa, a equipe de louvor ela tem que ter essa. É aí que entra a intenção, né? Saber, olha, qual que é a nossa função aqui? A nossa função é adorar a Deus, tá? E o que mais? E conectar a igreja. Por quê? A igreja, as pessoas estão chegando lá. Se é um culto à noite, por exemplo, teve gente que trabalhou. Então a pessoa entra, meu, ela está vindo do trabalho, ela teve problemas no trabalho, ela chegou na igreja, ou ela veio de casa, ou ela estava assistindo televisão, ou ela estava. Você entende? As pessoas já chegam dispersas, uhum, né? E qual que é uma das funções do Ministério de Louvor? É trazer aquelas pessoas, sabe? E conduzi-las ali em adoração à presença de Deus. Cara, isso é magnífico, isso é grandioso, isso é uma honra. E se os caras que estão fazendo isso não têm essa, sabe, essa noção, eles não vão saber o que fazer realmente. Eles vão achar que é chegar lá, liga aí, pô, liga aí, vai tocar qual? Na hora, sabe? Não tem uhum, ensaio, não tem preparação, não tem temor, cara. Você tem que uhum. temer, fala, poxa, cara, eu tô aqui, vou fazer algo para o Senhor, o Criador do universo, cara, o Deus. Então eu não posso chegar aqui e falar, e aí, mano, vai tocar qual? Ah, toca aí, toca aquela lá. Não, não pode, Tem que estar tudo né? O que a gente faz? preparado, né? Sim. O que a gente, nessa pandemia, nós temos uma rotina, temos tudo. Essa pandemia, ela deu uma quebrada, né, na rotina, em toda a estrutura de todo mundo, inclusive da igreja, né? Mas a nossa rotina, sempre que dentro do possível, a gente faz uma escala antes, né, durante a semana, então manda no WhatsApp. Ah, domingo que vem, aí fulano no baixo, fulano na bateria, fulano na guitarra, fulano tal, beleza. E as músicas? Ó, as músicas vão ser essa e essa. Aí as pessoas vão, ouvem em casa, e aí eu faço a cifra aqui, né? A gente trabalha com cifra lá, e aí no domingo, aí no ensaio você vai lá, tem a cifra, pá, vamos lá, fulano, põe a música, né, pra galera lembrar. Mas aí a galera já ouviu em casa. O cara já tirou em casa. Então, chegar lá, o cara já tirou, ele vai só dar aquela escutada básica e tal, pá, vamos lá, vamos lá. Ah, não ficou legal não, então vamos de novo. Tocar 1000 vezes, mas vai tocar, É, vai ter que sair. aham. Então, essa é a nossa, Isso aqui, não né, a é, nossa dinâmica. e antes do culto, a banda se reúne para fazer uma passagem de som com os equipamentos. Sim, sim, é importante. Então, a pandemia, ela quebrou muito a nossa dinâmica de ensaio, porque não podia se encontrar, Certo. né? A gente ficou aí Uhum, quase 3 anos que não podia se encontrar, né? A gente fazia culto online,
Então, muitas vezes a gente tocava, não tinha ninguém, ou a gente só se encontrava no dia, porque não podia se encontrar, a igreja estava fechada. Então, a gente vem aí de 18 anos de ensaio toda sexta, ou todo sábado, sexta e sábado. Eu lembro uma vez, cara, isso foi em 2018, antes da pandemia, Uhum. e eu estava carregando umas caixas para o ensaio, né? Aí eu veio um sentimento, falei, cara, não acredito, cara, que eu ainda... É 2018, eu tô desde 1989 ensaiando e carregando caixa ainda, mas eu dei risada, na verdade. Assim, eu pensei, cara, Aham. eu tô aqui carregando caixa ainda, cara. Então, na verdade, eu nunca parei com a música, né? Da galera, assim, tem um pessoal que leva meio. O Nando, eu acho que ele é profissional, o Nando tem uma banda mesmo que É, toca, o tem. Ventu. A maioria do pessoal não toca mais, né? Mas eu acho que o Ventu, o Nando, você tocando, e eu, dentro da igreja, eu estou Igreja. nesse ritmo de ensaio desde 1990, ensaio, eu estou carregando caixa ainda, né? Uhum. Veinho ali, Que é mas maravilhoso. a gente tem essa rotina de ensaio durante a semana, aí o culto é 6 horas. Culto 6 horas, domingo 4h30 a gente chega, todo domingo, 4h30, chega lá, vem o pessoal da sonoplastia, o pessoal liga o som, a gente usa fone, né? Então, passa os fones, ó, aumenta o baixo, tal, baixa aqui, tal, não sei o que lá. Passou o fone, legal. Aí abre o som para a igreja. Aí os caras vão passar lá fora, lá. E aí a gente não mexe, os caras estão passando lá. E nisso a gente está dando aquela repassada aqui também, antes de Certo. começar o culto. Aí você Olha só. ora. Olha que É importante. preparação, né? Tem. Antes de chegar 15 minutos para o guitarrinha, né? Ali Não, não. e começar. Emerson, a sua igreja, em comparação às igrejas, a algumas igrejas aqui de Araras, provavelmente é grande. Até porque você, como você comentou sobre um revezamento de músicos, acredito eu que aqui a gente não tem. Geralmente é sempre as mesmas pessoas que conduzem aí esse ministério. Não existe muito revezamento, assim, não existe muito essa história, porque não são muitos músicos, eles até precisam, na verdade, de músicos aqui. A maioria, né, é que eu falo. E, nesse caso, eu queria que você se colocasse agora, assim, numa situação. Você com uma igreja menor, que você já passou por isso que você falou, né? Ela foi pequenininha antes, né? Você com uma igreja menor, talvez com menos recursos, não tem assim uns caras da sonoplastia, quem tem que fazer mesmo é você, né? Que você já fez isso também, eu tenho certeza. Numa situação dessa, é, como que você faria? Poucos recursos, que nem assim, um equipamento não lá muita coisa, sabe? Um ambiente, que nem o som, a gente sabe que um dos inimigos, né, do som é o eco, né? E dentro da igreja o que mais tem é eco, né? Como que faz para poder ajudar essa galera que está nessa situação que eu falo para você? Eu acredito que assim, primeiro de tudo, a primeira questão é você trabalhar com o que tem. O que você tem? Ah, eu tenho um cara com violão, ele tem uma caixa e é isso que você tem? Cara, então vamos trabalhar com o que você tem, né? Porque existem duas situações. Existe a situação ideal e a situação real, né? Isso. Só que a ideal, ela, não, ela só está na sua ideia, né? O real, aquilo que você tem. Então, com aquilo que você tem, faça o melhor. Cara, se você tem um cara com um violão e uma caixa, né, trabalha com isso, traz ele para perto. Né, tem fotos, muito, assim, a nossa igreja tem muitas fotos, né, desde a gente está há 18 anos lá. Tem uma foto minha que é emblemática, que eu estou assim com o violão aqui segurando e mexendo na mesa de som assim, porque eu tocava, eu era o ministro de louvor, mas eu também era o cara da mesa de som. Então não tinha Ah, sonoplasta. Tem uma foto assim, cara. Eu aqui com o violão aqui, com a mão na mesa de som aqui, assim.
porque era a nossa realidade. Então, mas dentro disso, o cara precisa primeiro, trabalha com o que você tem. Você tem um cara, um violão, e o segundo passo, assim, que é muito importante, eu acho que são três, enfim, discipulado, cara. Você precisa discipular pessoas. Jesus, ele era, cara, ele é o filho de Deus, ele veio aqui na Terra, ele podia chegar e lançar um raio laser, vira crente aí, vai, vem aqui, ele podia fazer qualquer coisa. Não, mas ele ficou 3 anos treinando uns caras que depois um traiu ele, o outro negou, enfim, porque Deus trabalha com seres humanos, e ele sabe Sim. disso. Então, Jesus, ele trabalhou com um discipulado, dia a dia, trazendo para perto, fala, olha, faz isso aqui, vamos lá em casa, vamos comer uma pizza, sabe? Foi assim que eu fui discipulado pelos meus pastores, assim, eu não sabia o que era ministério de louvor, no dia a dia, comendo, tomando um café, e, sabe, explicando. Então, se a sua igreja não tem, né, músicos, primeiro, você trabalha com o que tem, valoriza ele e discipula, né, assim, ora, muita oração, busca de Deus, né, olha nas pessoas potencial, né, você olhar as pessoas, às vezes a gente também, o que a gente faz? Quando a gente faz a, a audição, não é para humilhar as pessoas e para escorraçar as pessoas, de maneira nenhuma. É Não. para ver se aquela pessoa, ela naquele momento ela não pode, mas ela tem um potencial, todo mundo tem um potencial dentro de si, né? E aí cabe a nós, como igreja, ajudar aquela pessoa a desenvolver o potencial dela. Pode ser que ela venha a ser um potencial para música, pode ser que não também, pode ser que não, ela não tem nada a ver com música. Mas aí a gente ajuda ela a encontrar, olha, o seu lugar no corpo, ou uma outra coisa para fazer, mas nunca escorraçar a pessoa. Então é isso também, é você ter a visão, olha, poxa, aqui pode ser que tenha, com certeza aqui dentro da igreja tem. A Gina quer passar aqui. Pode passar, né? Ela quer passar aqui atrás e ela não quer Pode aparecer. passar. Ela vai aparecer Vai, correndo. passou. Eu E pode ser. vi. Com certeza você tem na sua igreja pessoas que têm potencial, cara, para tocar violão, sabe? E uma outra coisa que foi muito importante para gente é você ter parcerias, é você encontrar igrejas amigas, pessoas que não tem, não é assim, pode ser uma igreja diferente da sua, né? Mas que sejam parceiros que vai poder te ajudar. Muitas vezes nós fomos em igrejas para aprender, ter essa humildade. Nós passamos acho que foi um final de semana inteiro lá em Londrina para aprender. Nós fomos, e hoje, inclusive, ele é um grande ministro de louvor, aí no Brasil inteiro, o Paulinho, do pessoal do Ministério INA, do Drops, e a gente passou o final, e eles são amigos do nosso pastor. E aí o pastor falou assim, meu pastor falou, o pastor Celso falou, Emerson, eu vou enviar vocês para passar um final de semana lá, para vocês aprenderem. Isso é lindo, cara, isso é maravilhoso, Sim, isso ah não lá. tem demérito nenhum, né? Isso é um Vocês, investimento também, não é? com certeza, os nossos, aí é que tá, você falou a palavra certa. Pastor, se você está assistindo aqui, se você é líder, invista. Você invista no ministério. O meu pastor Celso, ele nunca, né, se hoje, né, a gente está como pastores do louvor, tudo, é porque alguém investiu em nós. Né? Os nossos pastores investiram e eles pagavam mesmo do bolso, falando assim, ó, a gente está mandando vocês lá para Londrina, para vocês aprenderem com eles, para vocês, e a gente ia lá e a gente ficava, cara, eu ia em cima, e aqui, cara, eu perguntava, sabe, esse desejo de crescer. Uhum. Então faça essas Você, parcerias. Pode falar. você acredita que um mau ministério um ministério que não seja bom, não um mau ministério, um ministério que não seja bom, ele pode espantar pessoas da igreja? Eu não sei se espantar. Mas ele pode atrapalhar. Se eu tivesse ali com a pretensão, olha, vamos supor, naquele dia que eu fui e tivesse, eu vou conhecer uma igreja evangélica para eu ver se eu me encaixo. Depois daquela banda eu ia falar assim, não.
Eu não vou ser evangélica. Ó, Olha só, eu tô falando sério. Será que mais pessoas podem pensar que nem eu? olha assim, eu não sei se chega a Ou espantar, também, mas atrapalha. ou também assim, eu tenho um olho clínico, né? Óbvio, né? Eu fui lá, né? Isso é uma Na outra coisa maldade. também. Não, isso é uma outra coisa também. Para nós que somos músicos, algo que você tem que se policiar muito. Hoje, eu já tenho, né, já estou há 18 anos na caminhada, mas levou Tem que tomar muito tempo, cuidado cara, para para não você. ficar julgando. Muito cuidado, muito cuidado. Porque é aquilo porque essa é a nossa escola, João. A gente não ouve música por ouvir. Eu não ouço música por ouvir. É, Se eu sentar aqui, meu, você pode colocar uma câmera aqui em casa. Quando a gente assiste esses The Voice, essas coisas, tudo que eu falo aqui, eles vão lá, eles falam igual ou parecido, porque o nosso ouvido, cara, é a mesma coisa, não. Porque a gente não ouve música por ouvir. Isso é. já está dentro de nós. Então é difícil eu chegar numa igreja e o som tá péssimo e eu, sabe? E aí você tem, é um exercício que eu faço também. Às vezes eu não consigo, às vezes eu falo, nossa, que coisa horrorosa, mas muitas vezes eu consigo. Só que A maioria das é, vezes consegue. eu não sei, eu não sei se espantar, mas atrapalha, Ah, né? O Ministério de Louvor, que era para ser ali um canal, né? Ali um instrumento para ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, um som ruim pode atrapalhar as pessoas de se conectar, porque fica difícil você se conectar, né? Você se concentrar com uma coisa aquele som, com um barulho, porque um barulho existe o som e o barulho, né? deu barulho. A falta de harmonia é barulho, cara. Então você fica com Sim. aquele negócio, aquele vai, não vai, é complicado, né? Então, pode atrapalhar, sim. Então, olha E que responsabilidade, né? sim, sim. É muita responsabilidade. Você, né, você chegar lá em cima na plataforma, né, e aquelas pessoas estão ali, elas estão. Primeiro, a igreja, ela canta sozinha. Se você chegar lá em cima e colocar um CD, a igreja vai cantar sozinha. Só que ela canta sozinha, mas ela precisa que alguém conduza aquele momento. E aí, no caso, entra o Ministério de Louvor, entra o ministro de Louvor, que vai ser a pessoa que vai conduzir, não porque ele é melhor, não porque ele é. Não, é porque é a função dele. É o Cada um tem trabalho a sua dele. função e nenhuma é mais importante que a outra. Mas é a Sim. função que Deus escolheu para que ele fizesse ali. Então, Uhum. nessa função, você é o cara que vai conduzir, né, aquele momento, né, você vai facilitar aquele momento. Não é um show, então você não tem que se aparecer mais do que a banda, você não tem que estrelar, né, Uhum. mas também você não pode ficar escondido, né, você tem que ser ali, né, você tem que estar no tom certo ali, nem mais nem menos. Você tem que Uhum. conduzir, né, aquele momento, a transição das canções, né, Uhum. ali as pessoas estão, né, paradas ali, estão olhando, né? Deus Então, é fala, uma grande responsabilidade. Oi? Deus fala através da música. Sim, sim. Deus fala através, assim, de diversas formas, né? Também através da música, né? E Deus fala, e tem mais. Existem, a Bíblia fala, olha só, cara, como que é? A Bíblia fala que o rei Saul, ele estava possuído por um espírito maligno. E aí mandaram chamar um músico. Você chamem um músico, que aí no caso era o Davi, que depois vai se tornar o rei Davi, enfim. Mas ele era um Uhum. bom músico, ele era um servo de Deus, ele tinha caráter. O pessoal faz toda uma descrição de quem era Davi. Ele era bom músico. Ele não era um cara meia boca. Ele não chegou lá para passar o som 5 minutos antes, não. Ele já sabia o que ele ia fazer. E aí a Bíblia diz que quando ele tocou a harpa dele, o espírito maligno saiu do rei Saul. Então a música ela liberta, ela tem a Ela tem música, né, que poder. tem a unção, sim, a música que tem a unção de Deus, né, ela tem esse poder também de libertar, né, e também esse poder de conectar, né. Você vê que a música a música ela é espiritual antes de ela ser aqui física, porque ela mexe com as emoções, né?
A música, ela não precisa ser uma música gospel para mexer com as emoções, né? Quantas vezes a gente ouve uma música que seja, e aí aquela música te faz chorar? Uma vez eu fui Sim. num... Eu fiz um outro treinamento de louvor muito bom também, que é o pessoal do Cancion, é uma escola de adoração que eu fiz. E aí o professor de música, lá era música e ministério, e Bíblia. E aí um dos trabalhos lá foi ir assistir uma orquestra, né? Eu nunca tinha visto uma orquestra. Aí a gente foi lá no Ibirapuera ver a Orquestra Sinfônica de Israel. Acho que foi a Orquestra Sinfônica de Israel. Cara, uma coisa linda. Eu nunca tinha visto. Tá travando aí? Não, tá tudo bem? Não, eu tô só vendo o que eles estão falando, mas eu estou te Ah, mas não entendendo. tá travando não, né? Não. Tá travando. E aí eu ouvi naquela orquestra, eu fiquei bem na frente assim, eu comecei a chorar, cara. E aquela música me envolveu, e aquele som grande, porque a música ela tem esse poder de mexer com as emoções. Mas ela não mexe só com as emoções, ela também é espiritual também. Então ela tem esse poder de Você, conectar. você pode substituir, substituir, vai, uma oração por um louvor? Uma oração por um novo. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Porque assim, o louvor, uma canção, ok, tá. Louvor você diz canção, né? Isso. Não, eu acredito que assim, a oração, É. porque você pode cantar orando também, tem isso também, você está cantando orando. Mas se você falou especificamente, elas têm funções diferentes, né? A oração a oração é falar, né? A oração é um relacionamento, né? Nós estamos conversando aqui, eu estou te falando e estou ouvindo você falar, né? Então, quando eu oro, eu falo a Deus, e aí também nos meus momentos de oração eu fico ali caladinho, e aí eu vejo se ele quer falar alguma coisa, se vem algo no meu coração. Então, essa é a função da oração. O louvor é exaltar a ele, né? Então, são coisas distintas, né? Eu posso, enquanto eu louvo ele com canção, orar, mas uma coisa não substitui a outra, né? Então, Elas então podem não caminhar existe, juntas. não existe assim, eu falo assim, a minha maneira de orar é cantar para Deus. Não. Não, sabe por quê? Eu não quero bater um martelo e falar que não existe, que não, né, a minha intenção aqui não é nem essa. Eu vou falar o que eu entendo, né? Certo. E Uhum. também que não quer dizer que esteja totalmente correto, assim, é só a minha forma de entender. Certo. Porque a Bíblia diz para que a gente, em todo tempo, né, por isso que tá, o a gente tem que separar o louvar de canção. Porque em todo tempo eu louvarei ao Senhor, mas não significa que eu vou cantar o tempo todo. Às vezes eu estou no carro, eu converso com Deus, eu falo, Senhor, obrigado. Eu não estou cantando o tempo todo. É Porque uma se tiver coisa. um lugar onde se você não tiver como cantar, como é que você vai fazer? Se você está Uhum. num lugar. Então, a oração é porque você pode orar ali em pensamento, você pode falar com ele, e sem música, sem nada, né? E Uhum. aí, então, elas são coisas distintas mesmo, eu acredito que tem Ainda sobre a o louvor. oração, ainda sobre a oração, Emerson, existe uma maneira correta de fazer oração, de orar a Deus? Eu falo Correta? sobre, assim, precisa se ajoelhar, precisa ou não. A Bíblia não tem um manual, de que uma regra. Sabe por quê? O Jesus, ele veio nos ensinar a chamar Deus de Pai. Jesus nos ensinou, foi o cara que falou assim, olha, Deus, ele é um Pai. Uhum. E aí, por que ele fez isso? Porque Jesus sabe que a nossa cabeça é pequenininha, se ele não desenhar, a gente não vai entender. Porque Deus é muito grande mesmo, a gente não consegue. Então, Uhum. se você, por associação, como é o seu tipo. Eu vou falar de uma forma geral. Existem pessoas que têm problemas com o pai, enfim, né? Isso. Mas vamos lá de uma forma geral. Como que é o relacionamento de um pai e um filho? É um relacionamento íntimo.
é um relacionamento sabe, diário. É um relacionamento, eu não tenho formalidades para com o meu pai, né? Uhum. Se for um relacionamento normal, tá? Existem aqueles problemáticos. Sim. Então, quando meu pai não está vivo mais, mas quando eu conversar com meu pai, eu não mudo a voz para falar com meu pai. Você entende? Eu não viro uma outra pessoa para falar com meu pai. Eu não mudo de roupa para falar com meu pai. Eu não me ajoelho para falar com meu pai. Eu sempre entro na presença dele e busco ele. Eu quero estar perto dele. Eu quero abraçar, eu quero ouvir a voz dele, eu quero ouvir, sabe, quando eu estava com ele, eu quero ouvir as histórias dele, eu quero que Uhum. ele me ouça. Uhum. Então, se a gente tem essa noção desse relacionamento de Deus como um pai, todas essas formalidades, elas caem por terra. Claro que, se você está numa igreja, aí você tem que se submeter à igreja que você está. Por exemplo, se você está numa igreja onde as pessoas só oram ajoelhados, se você quer ficar aí, você vai ter que participar de como eles fazem. Senão, você procura um outro lugar onde as pessoas não se ajoelham para orar. Isso Uhum. é básico, né? A gente tem que, aonde você está, você vai ter que respeitar, ser fiel àquela visão daquele lugar. Mas, biblicamente, de maneira nenhuma. Porque vamos supor, a Bíblia diz, orai sem cessar. Orai sem Uhum. cessar. Então, você está no busão lotado lá para ir trabalhar. Cara, você acorda. A nossa vida aqui em São Paulo, nossa vida comum. Você acorda às 5h30, né? Pega o busão às 6, você acorda às 5, pega o busão às 5h30, lotado. Aí você vai daqui para o trabalho em pé. Aí você chega no trabalho, você entra às 8. Aí você trabalha o dia inteiro. Aí você vai voltar, você sai às 5h30, você chega em casa. Quando é que você vai ajoelhar? Se você não orar durante. Como é que você vai fazer para orar durante esse dia? É, Se você não orar no busão em pé? Se você não sim. orar no trabalho sentado? Se você. Então, essas regras, elas engessam e elas te impedem de desfrutar do relacionamento com o Pai, que é toda hora. Então, eu tive os grandes momentos assim que eu tive com Deus foi no busão, cara. Assim, sabe, o busão lotado, assim, aqueles que se você. Tem uma coisa no ônibus que era terrível, que se você abaixa um pouquinho a cabeça, o cara coloca aqui, você não consegue levantar de novo, você não pode dar espaço. Você tem que ficar assim, sabe? Se você dá uma vacilada, vem um braço aqui, você não levanta. Você sabe como que é. Ou se você tira a mão, você não pode tirar a mão aqui, que se Aí, tirar a mão aqui, aí você alguém vai tirar perde a o mão outra lugar. vez. Você perde o lugar. Então você está ali no busão ali, e um fone de ouvido, cara, e chorando na presença de Deus, sabe? E orando, ou no banheiro, cara, ali onde você é você mesmo. No banheiro você não finge para ninguém, né? No banheiro não tem como você fugir, cara. Ali é você É e você. Deus. É Não verdade. tem um segredo ali, não tem. Então, poxa, eu vou perder uma oportunidade dessa de falar com Deus? Não, eu vou falar em todos os momentos. Então não tem uma regra, biblicamente. Agora, tem pessoas que pegam trechos isolados e que fazem disso, mas aí cada um, né, quem é que sabe, né? Uhum. Enfim, mas não tem, não. Jesus falou que, né, ele é o nosso Pai, né? E falar com o Pai é todo momento, é desfrutar da presença do Pai, maravilhoso. Tá respondido. Né? Emerson, daí, para A finalizar, Pan. A Pan tá firme aí, hein, Pan, até tá agora, hein? firme, tá firme. Vai finalizar, a Pan, vai jantar. Para finalizar, então a gente não falou sobre. Hum, E aí você virou não. pastor. Ele passou. Para Demorou. finalizar. Demorou. E aí foi aquilo que eu falei, assim, minha vida ela é feita de processos, né? Então, nunca aconteceu nada assim, pá, não. Então, eu entrei na Comunidade Vida Nova em 2004, né? Aí me tornei ministro de louvor, ali, líder do louvor, e aí de 2004 a 2018, né, como ministro de louvor, servindo na casa do Senhor, como líder de célula, supervisor de célula, coordenador, né, sempre exercendo funções, mas e nunca preocupado com o título, né, assim, olha, vai ser pastor, olha, jamais, nunca preocupado com isso, né, sempre ali, mas sempre querendo fazer alguma coisa, não, cara, eu tô aqui, joga a bola, passa a bola aí, eu quero, né, eu preciso, eu quero fazer alguma coisa, eu tô na área aí, né? Então sempre tem coisa para fazer. Se você, né, você está numa igreja, você sempre tem coisa para fazer. Então eu tô aqui.
E aí foi indo, né, sempre, e tinha palavras também, outros pastores vinham e falavam sobre nós, que havia um chamado pastoral sobre a nossa vida, e até que em 2019 se cumpriu esse chamado, né? Um pouquinho antes o pastor nos chamou, sentamos, né? Aqui tudo acaba em comida, né? Sentamos, a gente come, a minha filha até ri, que tudo começa e acaba em comida. E aí a É, gente, né, sentou, ele falou, olha, Deus deu a direção de que em tal dia, em 2019, vocês vão ser ordenados a pastores aí, enfim, a gente, mas isso é o processo, né? Isso é uma conclusão. Então, não foi uma surpresa, oh, amanhã eles vão ser pastores. Né? Isso a gente construiu, né? A gente vem construindo uhum. uma trajetória que desencadeou nisso, né? E não é nenhuma conclusão, porque isso é só o começo de uma outra etapa que a Sim, gente construiu. a gente, a É gente só o tem, começo, né? a gente tem papo para 4 horas, eu acho, né? Porque Tem mesmo, porque depois é, disso, eu descobri que eu estava com câncer, assim, eu fui ia ordenado falar, pastor, eu fui ordenado pastor em 2019, e em 2019 mesmo, né, eu fui ordenado pastor em janeiro, Malu? Foi em janeiro, e aí em junho de 2019 mesmo, eu descobri que eu estava com câncer no estômago, e que eu tinha que operar e aí, urgentemente. cara, e aí? Tipo, casa Cara, caiu. uma loucura porque o que acontece? Eu não tinha sintoma nenhum. Eu não, eu fui fazer um exame que não tinha nada a ver com câncer. Assim. Eu fui, eu fui fazer, tinha lá uma azia, não sei o que lá, e aí a médica falou, faz o exame e tal. Aí quando eu fiz, aí eu cheguei para levar o exame, porque quando você não tem sintomas, você não está doente, não espera nada. Eu fui para uma consulta. Aí quando eu Uhum. cheguei lá, a mulher olhou, ela falou assim, olha, tem um negócio aqui. Eu falei, que negócio? Ela falou, tem um pontinho aqui, ela reenrolou. Eu falei, é um tumor? Ela falou, é um tumor. E aí, pá, deu aquela paulada assim, aí ela falou assim, você tem que tirar logo, tá? Já procura um cirurgião, aí a vida mudou tudo, cara. Eu entrei lá só para uma consulta, depois eu ia sair para fazer minhas outras coisas, no outro dia eu ia trabalhar, no outro dia eu já não fui trabalhar mais, cara. Sabe, a Sim, vida fazia assim, cara, é sim, uma loucura. Assim, porque eu saí de lá com uma sentença. Assim, agora você tem que procurar um médico urgente para tirar isso aí, um câncer no estômago, e você tem que tirar. E aí foi uma luta, cara, porque isso foi em junho, e aí julho inteirinho eu fui fazendo exames, procurando um médico, né, e orando, né, e buscando em Deus ali forças, né, e a igreja sempre orando e fazendo exames, coisas assim muito complicadas, e em agosto eu operei. Né, então, descobri em junho, e julho foi só exames, aí em agosto eu operei, e aí eu tirei 70% do estômago, né, nossa. e tirei a vesícula, tirou um monte de coisa, e graças a Deus, né, Deus fez sim, coisas maravilhosas. Os Você médicos passou olharam os pelo exames. processo de químio, tudo? Ou não? Não, Não? não assim. Deus foi tão maravilhoso que, olha só, eu não era para fazer aquele exame porque eu não estava sentindo nada. E aí a médica falou para mim assim, a todos os médicos que eu passei, eles deram glórias a Deus, assim. O médico falou, olha, graças a Deus. E aí eu vi a mão de Deus, isso levando os médicos a darem glória a Deus, porque a médica falou assim, olha menino, ela me chama de menino. Eu nunca vi, ela falou assim, descobrir um câncer tão no começo igual o seu. Ela falou assim, eu nunca vi em todos esses anos. Ela falou isso aqui tem alguns meses. Ela falou assim, Ivan, se você tivesse feito o exame um mês antes, talvez não tinha detectado. Você entende? E se eu fosse Deus um mês antes, eu nunca mais ia voltar. E aí, quando descobrisse, já seria já tarde demais. estaria Porque ela evoluindo. falou que ela falou câncer de estômago, quando descobre, já é muito tarde a pessoa, porque Uhum. aí já foi. Então, eu fui no dia certo, Deus marcou o dia certo para eu ir. Então, eu não precisou fazer nenhuma quimioterapia, nem radioterapia. Toda vez, já faz 3 anos. E aí, de 6 em 6 meses, eu tenho que fazer tomografia, vou fazer agora endoscopia. Aí levo lá no médico, ele fala, ó, graças a Deus, não vai voltar mais. E para a glória do Senhor, mas é uma luta. E a gente cresce nisso também. Eu cresci muito, assim, eu sou outra pessoa Imagina. depois de ter tido
esse tumor, assim, a minha vida espiritual mudou muito, assim, me cheguei muito mais perto de Deus enfim, eu sou uma outra pessoa por causa dessa experiência. E aí aquilo que eu falo, minha vida é cheia de, as nossas vidas, na verdade, elas são É. feitas de processo. O que Uhum. acontece é o que a gente vai tirar de experiência dos processos. A gente pode ver tudo como perda, tudo como dor e ficar chorando, ou a gente pode, não, Aham. aqui a gente pode aprender alguma coisa. Perdi 20 quilos, cara, mais de 20 quilos, tô fininho, cara. Tô usando PP. Não, PP não, tô Entendi. usando P. Minhas camisetas são P, olha só. Eu usava GG, É, você era eu tô gordinho, né? fininho. Bem gordinho, agora eu tô bem magrinho. E Ô, Deus é maravilhoso. E, Oi, Ivan. assim, e aí você, aí, assim, isso contribuiu até para você ter, ser um pastor, acredito eu, porque aí o pastor, ele tá aqui em cima, no alto de uma igreja, é o pastor que está? Olha, Van, tem essa responsabilidade, sim, de você, cara, tem várias coisas que passam na sua cabeça, né? Assim, tem a sua vida pessoal, poxa vida, né? Eu tenho que estar firme com Deus, mas eu também tenho pessoas, cara. E eu não posso chegar aqui e desmontar não, eu tenho que. Pô, eu não prego a fé, eu não falo de fé. Isso falar da vida dos outros é muito fácil. Ó, filho, tenha fé. Não, olha, vai dar certo. Ó, levanta a cabeça. Mas e aí, quando chega a minha vez na fila, qual que vai ser a minha É atitude? um fardo, Não, cara, tem que. é um fardo O quê? ser pastor? O quê? Não, ser pastor? O trabalho de ser Não, ser pastor pastor. é um fardo? Não, Nenhum. não, ser pastor é uma honra, cara. Assim, agora, assim, é um fardo? Não. É fácil? Não, também não. Não, claro que não, não é fácil, né? Mas, cara, é um privilégio, na verdade, assim, sabe? Porque ser pastor, sério, né? Ser uma coisa séria, é uma vocação, né, cara? De você se doar, né? Uhum. Porque a Bíblia fala que o pastor, ele dá a sua vida, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, né? Aquele ele precisa, sabe, inspirar as outras pessoas. Um pastor não é ninguém, assim, super, tá? Não é, o pastor é um homem comum, como qualquer outro homem. Só que ele tem que ter a Uhum. noção de que ele tem um chamado para inspirar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, né, para estender a mão para outras pessoas, né. A função do pastor é inspirar outras pessoas a se parecerem com Jesus. Então, o pastor ele tem que se parecer com Jesus. E como é que eu me pareço com Jesus? Onde eu acho Jesus? Cadê Jesus? Jesus está na Bíblia. Você só Uhum. vai, não existe outra fonte de se conhecer Jesus se não for na Bíblia. Ele Certo. deixou 4 livros ali, 4 evangelhos, né, que tem a história de Jesus, que mostra quem é Jesus, como Jesus agia nas situações do dia a dia. Então, Uhum. a função do pastor é encontrar esse Jesus e inspirar e parecer com ele, né? Porque não é só falar, ó, oh, faça isso, faça aquilo, né? Não, é você se parecer com Jesus e a ponto de outras pessoas se inspirarem e falar, puxa, eu também quero me parecer com Jesus, cara. Eu quero, né? Despertar isso, porque hoje a gente vive no mundo dos influencers, né? Sim. Infelizmente, gente tão vazia influenciando pessoas que a pessoa o vídeo dela é quebrando o ovo na cabeça do outro. Tá influenciando, meu Deus do céu, enfim, não quero entrar em detalhes, mas Sim. essas pessoas estão influenciando. Então, o pastor ele tem que ser o cristão, né? Ele tem que ser um influenciador, assim, mas sempre nunca goela abaixo, né, cara? Assim, eu tenho essa minha visão, assim, é sempre com o amor, é sempre com a sua vida. A sua vida, nós somos cartas. A Bíblia diz isso, nós somos cartas vivas, assim. Eu sou uma carta. Então, o que a minha vida conta? O que eu estou contando, né? A minha vida está escrito o quê? Quando as pessoas me olham, o que elas vão ler? E Uhum. essa é a função do pastor. E aí elas vão ler. E não adianta ser assim na igreja só, porque você tem que ser em casa. Né? Você tem seu filho, você tem mulher, você tem família. E é isso aí, né? Estamos aí. Uhum. Tem gente falando, o que é?
Você É despertou que meu para mim não apareceu interesse. muito, não. Você despertou meu Ah, interesse Pan, na agora leitura. apareceu aqui. Ah, ela falou que ela despertou interesse em ler a Bíblia. Ah lá, Ah, né? ó, Contribuímos. cara, e tem coisas muito legais, Van e Pan, que é assim, hoje em dia tem muitas coisas na internet, né, no YouTube, e tem muitas Bíblias com linguagens acessíveis, né? Eu tenho um monte de Bíblia aqui, tem Bíblias na linguagem de hoje, então, sabe aquelas palavras difíceis e tal? Os caras traduziram tudo para a palavra de hoje, então tem fácil acesso, tem Bíblia para criança, tem Bíblia para adolescente. Então, oi, filha? Minha filha está falando aqui, tem a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, sabe? E que não tem a ver com religião, né? Não, É isso que é interessante, é você conhecer Jesus, né, ali na Bíblia, sabe? E se aprofundar na história de Jesus, que é uma história maravilhosa, cara. Se você pega aí para você ler, e o Novo Testamento não precisa de interpretação, não é igual o é, Antigo Testamento. Não, o Novo Testamento é uma história, cara. Você vai é ler muito claro, Mateus, sabe? Marcos, Lucas e João, é a história de Jesus. Não É, tem erro, cara. Pode bater lá que você vai conhecer quem foi Jesus, quem foi esse cara, né? A forma como ele amou as pessoas, a forma aham, como ele se entregou, a forma como ele era parecido com as outras pessoas, né? A Bíblia diz que quando Judas foi entregar Jesus, os romanos, os soldados, falaram: como é que a gente vai saber quem é ele? E, olha isso, essa pergunta é muito interessante, mano, porque Jesus era tão parecido com as pessoas que ele não se destacava. Os soldados não sabiam quem era. Ele não era um popstar, um cara com. Ele era igual aos outros. A Judas teve que falar: ó, aquele que eu der um beijo, é ele que vocês têm que prender. Então Jesus é a gente, cara. Ele era um cara olha, que comia com as pessoas, ele andava com as pessoas, e isso é maravilhoso. A história desse cara, esse cara é lindo, é, né? é Tem que verdade. conhecer Jesus, cara. Temos que conhecer Jesus. Emerson, me fala, você pode, acredito eu que sim, até acho que já sei o que que é, mas você que vai me dizer, é, você já viveu um milagre de Deus? Eu acho que sim, né? Zan, olha só. Sim, eu posso te dizer de milagre, assim, de coisas grandes, ou eu posso te dizer que todo dia é um milagre. Eu posso te dizer que eu vou fazer, assim, eu fiquei internado no hospital, e eu não podia, depois da cirurgia, eu não podia ir embora do hospital enquanto eu não fosse no banheiro. Então, no dia que eu fui no banheiro, eu vivi um milagre. Você entende isso? Então, todo dia quando você vai, é isso, sabe? Isso é muito É um doido. milagre. Né? Meu pai, ele viveu com um oxigênio aqui, porque ele não conseguia mais respirar, então ele tinha que levar uma bombinha, ele tinha que levar aquele cilindro. Então, ó, você respirar agora, cara, é um milagre. Né? Todo dia amanhecer é um milagre. Claro que a gente fala daqueles milagres, né, do passado, ou do passado não, da Bíblia, né, de pessoas curadas, né, sabe, mas isso são sinais, né, que Deus demonstra, e esses milagres você vai ver que eles não são todos os dias. Jesus não fazia, não era, porque não era a intenção de Jesus essas intervenções. O maior milagre é o Deus que desceu na terra para salvar o homem e para ter relacionamento com ele. Deus, ele quer ter um relacionamento com a gente. Se eu já vi gente que tinha a perna pequena crescer, já vi o cara orar e a pessoa curada, já vi, né, já vi pessoas que estavam lá possessas por um demônio, a gente orar e sair, e a pessoa tem uma vida transformada, porque não é só aquele processo de sair daquilo ali, não, mas a pessoa tem uma vida restaurada. Ontem nós estávamos a gente tem um culto, a gente chama de célula, né? Que são cultos familiares. Toda semana a Certo. gente tem um culto na igreja e tem os cultos familiares. Aqui em casa é toda quinta. Ontem estava um irmão nosso aqui que ele tomou, acho que ele foi assaltado e ele tomou 6 tiros. Foi assim, os caras fizeram muita maldade com ele.
Antes, estava ele e o filho dele. Aí o cara matou o filho dele. O cara falou assim: eu vou matar o seu filho, depois eu vou te matar. Os caras, assim, uma coisa assim, Sim. demoníaca. Deram um tiro no filho dele, no coração do filho dele, e deram 6 tiros nele. Você acredita que os dois Misericórdia. estão vivos? Mas os dois estão vivos. O menino, os médicos tiraram o coração para fora, assim, e para tirar a bala, enfim, assim, tudo, e colocaram para dentro. Esse rapaz, ele tomou 6 tiros, ele ficou, assim, o testemunho dele é muito forte. Ele estava aqui ontem em casa, vivinho da Silva, mas é um milagre, Milagre. porque o menino tomou um tiro no coração, cara. E os caras saíram achando que tinham matado eles, porque, bom, deu 6 tiros no cara e deu um tiro no coração do menino, só que eles estão vivos, né, para a glória de Deus. Né, e 2 servos do Senhor, ele já era um servo Uhum. do Senhor, enfim. E por que aconteceu? A gente não sabe, Deus tem os seus planos e a gente, enfim. Mas, e hoje ele está mais firme com Jesus do que nunca, porque ele é um milagre ambulante. Né? Ele É, ficou 6 meses internado, os médicos falaram que ele não ia mais comer, que se ele vivesse, ele ia vegetar, que ele não ia. Aí eu vou no churrasco com ele, e eu, como eu fiz a operação do estômago, eu sou muito rígido assim com a saúde. Então, o que não é para comer, eu não como. Então, eu já estou há 3 anos sem comer açúcar, eu não como carne vermelha, enfim. Mas ele não está nem aí. Aí eu estou no churrasco com ele, cara, o médico falou também que eu não ia comer mais nada, aí ele come lá, tal, assim, ele fica zoando, enfim. Mas é a fé dele, eu não quero não, não quero mais saber disso não. Mas é um milagre, né? é um Ele é um milagre. milagre ambulante, né? E tem esses milagres, essas coisas pontuais que não acontecem todo dia, porque senão as pessoas, e isso acontece muito, Van. Por que não faz todo dia? Porque as pessoas vão ficar indo atrás dos milagres. E acontece isso, tem muito lugar aí que as pessoas vão atrás de milagre. Só que milagre não salva ninguém. O milagre é só um sinal daquele que salva. Né? O lance é com Jesus, o lance é com Deus. Então, o milagre é uma pontualidade ali, né? Esses grandes. Mas o milagre do dia a dia, o milagre da família, o milagre, né, de você querer manter o seu casamento e você amar aquela pessoa todo dia, e querer amar, não é assim, não, é constante, né? Com o relacionamento com a família, com os filhos, né? Tudo isso, cara, faz parte desse milagre, né, que a gente vive, né, na Que presença de lindo, Deus. que bonito. Emerson, O- tem alguma coisa, alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de comentar ainda, que você gostaria de sinalizar, de falar? Alguma coisa que eu tenho um monte de coisa para te perguntar ainda. Mas o que eu faço? Não tenho o que fazer. Ou a gente remarca daqui a um tempo de Não, pode novo remarcar, não, quando para você continuar. quiser. Eu tenho um monte de perguntas para você, sabe? Um monte em relação a, a essa religião. A gente contou a sua história, Quem passamos acabou, passamos pelo Ministério de Louvor, que era o intuito, você esclareceu tudo direitinho. Esse tema em ser pastor e todas as coisas que você já presenciou, que você já sentiu, esse daí eu queria demorar mais 1 hora também, de novo, sabe? Mas eu vou judiar de você se eu fizer isso. mas a gente pode marcar, Van, a hora que Aí você quiser. quero falar sobre a parte, Sim. sobre essa parte daí de você ser pastor e comandar a igreja, e como é, e o que você sente, e testemunhos interessantíssimos como esse, eu gostaria de ouvir muito mais, sabe? Eu acredito que você tem trilhões para você selecionar aí pra gente, para contar pra gente. Sobre chegar em comunhão, chegar numa comunhão, sabe? O caminho. Olha quanta dúvida eu tô ainda. Se eu vou ficar falando aqui, você vê? E a gente vai ter que remarcar para falar sobre isso. Mas, de passagem, fala para mim alguma coisa que você gostaria de falar, que é importante agora e que eu, de repente, passei aí e não falei. Eu acho que a gente abordou, assim, muito do que eu tinha em mente, a gente abordou
Eu só falaria mesmo sobre essa questão de que relacionamentos, cara, assim, o que vai fazer dar certo uma igreja, um ministério de louvor, são os relacionamentos, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. É isso que faz dar certo. Se for, eu já vivi isso também, assim, porque a gente está em São Paulo e a nossa é tudo muito corrido, né, cara? Então você só encontra aquelas pessoas naquela hora para fazer aquilo. Tá. Aí, Steph. Então você só encontra aquelas pessoas naquela hora para fazer aquilo, e aí não tem liga, né? O relacionamento, né, vai dar aquela liga que faz com que as pessoas se sintam parte de alguma coisa. É uma coisa, é isso mesmo, porque se você for ver nas igrejas, a maioria, existem igrejas que elas conseguem ali pagar uma ajuda de custo para o músico, existe isso. Na minha igreja, eu já trabalhei assim, como em tempo integral para a igreja, hoje eu dou aula fora, mas a gente tem a visão de voltar a estar pagando em tempo integral para uma pessoa se dedicar àquilo. Mas na maioria das vezes são voluntários. Na minha igreja, os músicos são voluntários, na maioria das igrejas são voluntários. São pessoas que trabalham durante a semana e que dedicam ali o seu domingo, o seu sábado, sua sexta-feira. Então, isso também é importante entender. Né? Poxa, a realidade dessas pessoas. E aí, como é que a gente vai fazer o melhor possível, tanto para que, mesmo sendo uma pessoa voluntária, ela se dedique, né? Ela compre a visão da igreja, do ministério. É relacionamento, cara. É investir em relacionamento, é amar aquela pessoa, sabe? E isso vai surtir efeito, né? Vai surtir efeito ali no ministério, né? Porque aquelas pessoas não são estranhos que se encontram ali no domingo para tocar. Não, aquelas pessoas são amigas, são pessoas que compartilham da mesma visão e que ali no domingo elas estão fazendo ali aquele trabalho. Mas o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas é a chave de tudo. Né? O Deus é um Deus de relacionamento, né, cara? Ele veio na Terra, né? Se você for ver só o cristianismo, eu tenho essa ideia maluca de um Deus que saiu do céu, né? E que veio viver na Terra. Sim. Oi, ele quer unir, ele quer juntar, né? Uma família, exatamente. O cristianismo, o Jesus, ele fala muito nisso, né? Nós somos um corpo, nós somos uma família, né? A família de Deus. Ele usa muito esse termo família para que a gente entendesse que não é todo mundo igual, são um monte de gente diferente, porque família é isso. Família é um monte de gente diferente, mas que tem unido ali por um laço. E ninguém consegue viver sozinho, na verdade, né? De maneira nenhuma. Não consegue. Não, é impossível. É impossível. Tem até um exemplo meu de uma pergunta agora. A minha Maluzinha, a minha filha está falando aqui, né, que hoje na nossa comunidade a gente está vivendo um sonho que eu sempre sonhei, que era assim, eu antes de ser pastor, eu fui líder dos jovens, né, durante muitos anos, fui uns 10 anos líder de jovens, e a Égila cuidava das crianças, e aí o nosso sonho era que um dia o Ministério de Louvor fosse os jovens, por exemplo, assim, tinha o culto de jovem, aí ia eu lá, tiozão, tocar no culto de jovem, né, tal, ainda colocar uma bermuda para tentar disfarçar, e não sei o que, uma camiseta, não sei o que lá, mas tinha uma hora que eu orava e falava assim, tem que ser jovens para fazer o som dos jovens, né, tem que ter adolescentes para fazer o som dos adolescentes, sabe? E hoje a gente tem vivido isso maravilhoso, e mais do que eu pensava, porque eu pensava assim, não, no culto de jovens tem que tocar os jovens, os adolescentes, mas hoje o nosso Ministério de Louvor, ele é composto quase a metade de jovens e de adolescentes. Então, aquelas nossas crianças, a minha filha toca teclado, o filho do tecladista toca baixo, a filha da vocalista toca bateria. Então, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então, maravilhoso. E isso tudo isso é discipulado. Né? São pessoas que cresceram ali e que viram aquela história e que hoje elas contam essa história. Né? E isso é muito lindo. É lindo. Muito lindo mesmo. E a sua filha, ela nasceu dentro da igreja, né? Ela nasceu, né? Quase dentro da igreja mesmo, literalmente. Já é a união, já. E ela é
discipulinha que fala? Qual é o diminutivo, diminutivo de discípulo? Discípula, devia ser discipulinha. Discipulinha, Um beijo para ela, ela não quer aparecer. Um beijo. Não, ela está fazendo lição de casa. Ela lembra de mim, será? Você lembra da Van, dos encontros? De Araçatuba. Você lembra, sim. A gente estava na casa do Rodrigo. Acho que ela era pequena, não vai lembrar. O sabor, tava todo mundo lá. Ela não vai lembrar, sim. E ela gosta de sabor. Sabor fica... quem não gosta? Aquele chato, né? Criança, ele é uma criança grande, e as crianças são apaixonadas por ele. Saudade dele. Gente, então, essa foi a nossa live de hoje, que está muito incompleta. Não estou satisfeita, não estou feliz. A gente faz uma e essa outra não vai ser tão conturbada. Eu vou me organizar aqui. Eu percebi que eu pensei. Não teve nada de conturbado. É isso mesmo. Eu gosto que é saber certinho sobre a pessoa, depois o papo e depois, entendeu? Tá tudo foi tudo lindo, legal. lindo. O meu objetivo principal está alcançado. Depois eu vou fazer os cortes, assim, quando eu tiver legal. Eu vou fazer os cortes. Isso. Legal. E essa já sobe para o YouTube já, daqui a pouquinho. Eu já sobe lá para o canal Os Pequenos Bateristas. Aí vira link para que você possa compartilhar. Legal, vai ser legal. Eu já subo, aí você me conhece, né? Eu sou barulhenta. Eu subo em tudo. Subo no Face, já. Se eu não subir hoje, no máximo amanhã eu já faço isso. E faltou muitas coisas, mas faltou justamente porque até aonde eu queria, eu tô satisfeitíssima. Assim. Uma história grande, hein, cara? Uma história longa. Foi muito claro e que tranquilo. Você é desses que assiste depois? Eu não gosto muito, assim, porque, por exemplo, os nossos cultos são gravados. Né? Eu ministro todo domingo, mas eu não gosto de me assistir, cara. Eu não me assisto. Eu não gosto de me assistir, eu não gosto de me ouvir, você acredita? Eu não gosto de me ouvir. Eu não gosto. Então, quando a gente tem ministrações minhas no entrar no canal, inclusive o pessoal que estiver aí, posso falar aqui da igreja? Claro, eu ia falar isso também. Passa no YouTube. Então, você quer terminar? Então, eu atravessei aí, né? Não, você mesmo. Pode falar. Todos os recados, onde é a sua igreja, canal, todas as redes sociais, horários de culto, sei lá, tudo. Deixa aqui. Legal. Quem quiser encontrar, né, assim, a nossa igreja nas redes sociais, nas plataformas, é @Família Vida Nova Brasil. @Família Vida Nova Brasil. Essa Vida Nova é muito comum, né? Então vai aparecer outras lá, mas é Família Vida Nova Brasil. E aí lá vai ter os cultos, as pregações, a ministração de louvor. E aí eu entrei nisso porque tem várias pregações, cultos que eu preguei lá, e eu não assisto, eu não consigo ficar me olhando lá, cara. Eu vou assistir. Então, mas eu vou tentar assistir a live, mas eu não consigo me ver, eu não consigo ficar me olhando. Eu não sou desses. Que bobagem, eu sou dessas, eu assisto tudo, anoto. Legal. Falar legal. isso, nessa hora eu deveria ter falado isso. Não, sim, isso é legal, né? Para você estar fazendo outras, isso é legal. Eu assisto. Sim, mas que mais? Como eu sou convidado, assim, eu não vou fazer outras, então eu não quero assistir. Vai fazer outras. Não, mas é isso. Não, com você. Mas não é isso. A gente está aí no @Família Vida Nova Brasil. A comunidade Vida Nova é uma igreja, ela não é grande, não, cara. A gente tem. Qual bairro você está em São Paulo? A gente está aqui na Zona Sul, a gente está próximo a Parelheiros. A gente tem, assim, deixa eu situar, tem Interlagos, a gente está depois aqui da região de Interlagos, nós estamos na Zona Sul de São Paulo, próximo de Parelheiros. É uma região muito fria, a gente está no meio do mato aqui. Ontem fez 2 graus aqui é muito frio, 2 graus. E o pessoal que quiser. E a gente tem o site também, todas as informações.
quem quiser encontrar, a gente está aí na internet. Os Tá bom? cultos Tem as ocorrem, ministrações lá no YouTube. Oi, pode falar. os cultos ocorrem quais dias e horários? Todos os domingos, às 10 da manhã e às 18. Eu estou sempre às 10, né? A gente está lá sempre às 10, mas às 18 também tem uma galera, né? A gente está ministrando louvor lá. E de quarta-feira a gente tem oração no domingo à noite tem ao vivo no YouTube. Então, por exemplo, quem quiser assistir domingo às 18 horas, colocar lá @Família Vida Nova Brasil, vai estar lá ao vivo. Tá bom? Algo mais? Não, acho que tá beleza. Emerson, então é isso. Muito, muito, muito obrigada por você aceitar. Foi maravilhoso, eu adorei, adorei, adorei. Eu tô, sabe, com uma sensação tão boa de Legal. ter saído maior daqui. Que eu aprendi muitas coisas, você pode até não ter percebido, porque eu sou boa de disfarçar. Que nem na hora que você estava falando da galera, eu também, né? É bem isso. Você não imagina, eu acho, você não faz ideia de quantas coisas que você me ensinou hoje. Que eu tô saindo muito tranquila, muito com o coração acalentado, só do fato de você ter explicado várias coisas aí, tá bom? Para mim, Van, eu quero dizer, né? Tomara que as outras pessoas também possam ter sentido pelo menos um pouquinho isso que eu senti, que foi muito bom mesmo. Tô falando do fundo do coração. Obrigada, viu? Que bom, mano. Eu também saio muito mais feliz e muito engrandecido também. Sempre é bom, cara, conversar com você. E, cara, a gente se conhece tanto tempo que a gente conversando aqui, parece que a gente se viu ontem, assim. É muita história, cara, né? A gente tem uma muita história muito história. legal junto. E estou muito feliz de poder conversar com você. E é legal, Sempre. assim, para o pessoal saber, assim, que assim, ó, é um papo que o que está assim, nos separando é o celular. Eu acho que esse papo rolaria exatamente assim se a gente estivesse pessoalmente, sem tirar nem pôr, né? Sim, com certeza. Parece que a gente se viu ontem, né? Faz um tempão. Que legal mesmo. Te chamam de senhor? Senhor, como assim? Senhor pastor, te chamam? Não, tem gente que chama de pastor, mas não me chama de você, não, me chama de Emerson, me chama de Chorão, chama de tio Emerson, não. Ah, boa. Tá vendo? Tá vendo como eu tenho coisa ainda para falar? Mas, enfim, obrigada mesmo de coração. Nada. Deus te abençoe imensamente. Amém. Deus abençoe a sua família também, tá bom? Amém. E vamos, sei lá, dar uma pausinha assim de um mês e eu volto a te chamar, se você topar, claro, né? Eu volto a te chamar para a gente terminar essa sua jornada. Eu gostaria de concluir essa sua jornada. Com certeza, vamos em frente. E aí, nessa pausinha, ainda vai ter mais coisas. Sempre surgem coisas novas. Deus sempre faz coisas novas. É verdade, é verdade. Então, obrigadão, mano. Obrigado. Dá um beijo na Edna, um beijo na pequenininha aí. Tá, beijo. Pra sua filha também, para todo mundo, para Pan. Gente, obrigada a todos que acompanharam. Todo mundo que está aí, te mandou um agora beijinho. ficou aí talvez duas horas ou até mais de 2 horas. Os beijinhos aqui pro pessoal. Estou mandando beijinhos aí. Cadê? Muito obrigada, gente, pela presença de todos vocês, pela participação, pela força de todos vocês. Obrigado, gente. Vão lá, se inscrevam lá no canal da Igreja Vida Nova Brasil de São Paulo, dá uma força também. Vamos fazer crescer. Obrigado. Boa noite, Emerson. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Até.